Opa, fala moçada, tranquilo, tudo na paz com vocês? Eu tô aqui para nossa segunda aula sobre a nova ordem mundial. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a desordem mundial. Pois é, essa nova ordem, né, esse período pós-Guerra Fria, não foi tudo a mil maravilha não, teve vários problemas que aconteceram no mundo. E agora nós vamos analisar alguns desses problemas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só. Nós tivemos um cenário bastante conturbado, um cenário aí de bastante instabilidade política regional que causou um clima de incerteza mundial. Problemas com terrorismo, o atentado de 11 de setembro, a ascensão do Estado Islâmico, as migrações em massa de países autoritários e que afrontam a ética mundial, o caso da Síria, o caso do Iêmen, muitos países africanos aí, né, pessoas saindo, procurando um melhor lugar para viver, ou que não tenha tanta violência. Então, pessoal, o nosso mundo está recheado de desgraças, tá? Não é uma coisa muito legal de se falar, mas realmente aconteceu e vem acontecendo. Então a gente vai analisar algumas dessas notícias não tão boas, não é verdade? A Primavera Árabe, pessoal, foi um movimento que se iniciou, né, em dezembro de 2010, quando na Tunísia, quando um jovem vendedor de frutas ateou fogo ao próprio corpo como forma de manifestação contra um governo autoritário e corrupto. Ou seja, foi um movimento em prol da democracia. Esse movimento, pessoal, foi aderido por várias pessoas pelo mundo, né? Foi usado as redes sociais para manifestar a indignação. E todo mundo foi para as ruas e acabou atingindo vários países, como o Egito, a Líbia, né, e vários países do Oriente Médio. Isso foi se espalhando por todo o mundo árabe. Muitos governos autoritários caíram, alguns governos, né, foram mortos, foram assassinados em praça pública, outros tiveram que mudar o seu regime, tiveram que mudar a sua estrutura de governo, né, sendo mais democrático, mas outros nem tanto. Por exemplo, a Síria mesmo, não, né, o Bashar al-Assad, né, o filho do al-Assad, ele ele reprimiu com uma extrema violência, com mão de ferro, todas as manifestações da Primavera Árabe, né? E inclusive recebendo apoio de outros países pelo mundo, como a Rússia. E é acusado pela comunidade internacional, principalmente pelos Estados Unidos, de usar armas químicas contra a população. Lá teve a ascensão de grupos rebeldes, teve a ascensão de um grupo terrorista muito forte, né, o Estado Islâmico. Enfim, pessoal, foi uma catástrofe que ainda não acabou, por incrível que pareça, tá? Ainda não acabou. Estima-se que mais de 500 mil pessoas já tenham sido assassinadas, né, por conta desse conflito. Né? Mais de 500 mil pessoas já tenham morrido. E mais de 6 milhões de pessoas já tenham fugido de lá para outros lugares, principalmente a Europa. Né? Pessoal, tem a crise humanitária do Iêmen. Segundo a ONU, é a maior crise humanitária do século XXI. Né? Lá, pessoal, é algo bastante grave. Né? É uma consequência direta da Primavera Árabe. O governo não caiu. Caiu um, entrou outro, mais autoritário ainda. Né? Cerca de 24 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. O governo fechou as fronteiras. Mais de 3,6 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Muita gente está tentando deixar o país. Pessoal, em 2014, o governo russo resolveu declarar a anexação da ilha da Crimeia, né, a ilha da Crimeia que pertence à Ucrânia. E o governo russo falou, não, agora é minha, resolveu anexar. E isso gerou um grande desconforto internacional. Primeiro, obviamente, com a Ucrânia. E o governo da Ucrânia ficou a favor da Rússia e a população contra o governo da Ucrânia e contra a Rússia. Né? E é uma região de enorme valor estratégico, porque é uma região aí onde passa muitos gasodutos. Né? Uma região que tem grandes reservas de gás natural. E essa situação aí foi condenada por várias nações desenvolvidas pelo mundo, principalmente pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Alemanha. Né? Isso fez inclusive a Rússia sair do grupo do G8, que não é mais G8, agora é G7, porque está sem
a Rússia, né? Apesar que a Rússia continuou participando do G20. Então, o Putin, ele é acusado internacionalmente de não respeitar a soberania da Ucrânia. Isso gerou vários problemas, como boicotes, né? Adotados por várias nações. Isso agravou muito a situação econômica da Rússia. E para piorar a situação, a Rússia começou a investir novamente em armamentos. E hoje já é o terceiro país do mundo em armamentos, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Isso deixa a comunidade internacional bastante aflita. Vai que acontece alguma coisa, não é verdade? Pessoal, ameaça nuclear. O Irã. Pois é, o Irã desde a década de 1950 vem aí beneficiando o urânio com fins pacíficos, né, para a produção de energia. Porém, desde a Revolução Islâmica, em 1979, quando instituiu aí um governo teocrático, ou seja, um governo que vai contra os princípios da democracia, um governo que trabalha em prol de uma religião e não em prol do povo, né, que esse governo vem sofrendo retaliações da comunidade internacional. Mas esse governo ele vem demonstrando interesse em adquirir armamentos bélicos e, dentre esses armamentos, montar bombas atômicas, né, armamentos nucleares. Em 2013, o presidente dos Estados Unidos, na época, Barack Obama, iniciou um acordo com o governo iraniano. Esse acordo foi ratificado em 2015. Contudo, pessoal, em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o Irã do acordo. Ou seja, nada a ver esse acordo, cada um segue seu caminho. Cara, isso é bem complicado porque gerou fortes reações internacionais. O grande medo é que o governo iraniano queira retaliações, né? E um governo com potencial nuclear ficar desanimado com outra nação é bastante complicado, né? Gera um medo muito grande, gera uma tensão muito grande. Mas por falar em tensão, pessoal, a Coreia do Norte é a menina dos conflitos mundiais, né? Ela não fica nem um pouco atrás, muito pelo contrário. Ela se define como comunista e ela tem armamentos bélicos e já fez vários testes nucleares. Esse camarada da foto aí é o Kim Jong-un, o atual líder da Coreia do Norte. E desde 2011 ele vem aí se mostrando em desafeto com os Estados Unidos. Na verdade, o pai dele já havia feito testes nucleares como forma de afrontar os Estados Unidos. Aliás, esse desenvolvimento, esse programa nuclear da Coreia do Norte, o objetivo era atingir os Estados Unidos, não é verdade? E tem assim um contexto muito antigo, que vem desde a Guerra das Coreias de 1950. Teve um armistício em 1953, mas não teve aí o fim da guerra. O Kim Jong II, né, pai do atual presidente, ele realizou testes nucleares em 2006. Ele adquiriu aí armamentos, né, material de países antidemocráticos pelo mundo, como o Paquistão, por exemplo, né? Hoje se estima que o país tenha 10 bombas atômicas em condições de uso e tem potencial para criar mais de 100 ogivas nucleares. Os especialistas pelo mundo, pessoal, eles alegam que as ogivas da Coreia do Norte são de curto alcance, não tem potencial para chegar até os Estados Unidos. Só que é uma preocupação, né? Já que tem muitos aliados por perto, como o Japão, a Coreia do Sul, né? Pois é, pessoal, na contramão de tudo isso, em 2018 houve um encontro entre o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, da Coreia do Sul, uma tentativa de compromisso de paz. Pois é, esse encontro foi intermediado pelo Donald Trump dos Estados Unidos. Esse encontro ocorreu na ilha de Sentosa, em Singapura. Lá começou aí uma retomada das relações diplomáticas, né? Um deixa para lá essa questão dos armamentos nucleares. E surgiram também vários acordos de paz pelo mundo, né, pessoal? Vamos dar uma olhada neles para a gente poder, né, fechar essa primeira parte. Vocês se lembram quando nós falamos do IRA, o Exército Republicano Irlandês,
Pois é, esse grupo de pessoas que eram radicalmente contra a anexação da ilha da Irlanda ao Reino Unido. E também tem um forte viés, né, católico, já que o Reino Unido é protestante. Pois é, em 2005 o IRA decretou o fim da luta armada, ou seja, ele aceitou um acordo de paz que vinha em negociação desde 1998. Se lembram das Farc, pessoal? Pois é, lá da década de 1960, aquele grupo armado contra o governo oligárquico da Colômbia. Então, esse governo, né, ele passou por muitas ondas de violência contra as Farc, que é considerado um grupo terrorista de cunho nacionalista internacionalmente. Em 2016, as Farc assinou um acordo de paz e resolveu depor as armas, ou seja, não vão ter mais problemas, né? O ETA, o grupo nacionalista que lutava pelo País Basco, né? Pela independência do País Basco, que fica ali no norte da Espanha e sul da França. Em 2018, o grupo ETA declara o fim da luta armada e a deposição das armas e não vamos mais lutar aí pela independência do País Basco. Pois é, pessoal. Tentei falar o mais rápido possível, né? Deixar o vídeo mais curto, mas espero que vocês tenham curtido e entendido, né? Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui nos comentários, beleza? Valeu, gente, fiquem com Deus e até a próxima.